Olá pessoal, a nossa aula de hoje, então nós vamos falar um pouquinho sobre desconto, né? Quando nós temos uma dívida, por exemplo, num banco ou numa loja, e a pagamos antecipadamente, esperamos receber, um desconto. Além disso, quando pegamos dinheiro emprestado, muitas vezes sabemos o valor que vamos pagar no futuro e o que foi disponibilizado. Assim, o valor que pegamos ele é menor que o que teremos de pagar, ou seja, o valor futuro ele foi descontado por uma taxa de juros. É necessário sabermos como calcular os descontos que aparecem em várias transações, financeiras. Antes da gente começar, fazer essas contas, é importante a gente ressaltar que existem dois tipos de descontos que são comumente realizados. Um deles costuma ser praticado pelos comerciantes e ele é chamado de desconto comercial. O outro, que costuma ser utilizado nas transações feitas em instituições financeiras, ele é chamado de desconto racional. Esse nome racional, ele não deriva de raciocínio não, tá? Mas sim da palavra razão, de visão, ok? Então, nós vamos inicialmente na nossa aula aqui, trazer umas definições, Primeira definição de desconto, ou seja, todo título de crédito ele tem uma data de vencimento, porém o devedor ele pode resgatá-lo antecipadamente. E, ou seja, se ele for resgatar isso antecipadamente, ele pode obter um abatimento, que a gente chama de desconto. Então, desconto é a denominação dada a um abatimento, que se faz quando um título de crédito ele é resgatado antes da data do seu vencimento. E aí, a gente tem alguns títulos de créditos que são mais utilizados em situações financeiras. Nós temos a nota promissória, a gente vê isso bastante aí no comércio. Nós temos a duplicata, às vezes você vai pagar uma duplicata que tem uma data de vencimento e às vezes você quer antecipar o pagamento dessa duplicata, então aí você quer obter um desconto, nessa antecipação. Temos aí a letra de câmbio, nós temos também a questão quando você vai penhorar um bem, e títulos públicos, e a gente vai então ver um pouquinho como que a gente calcula esses descontos aqui, tá? E com relação a esses títulos de crédito pode ocorrer o quê? O devedor ele efetuar o pagamento antes da data predeterminada, então se ele vai pagar antes, então ele vai querer um desconto. E também o credor ele necessitar do dinheiro antes da data predeterminada. Isso ocorre muito quando às vezes até você na empresa você às vezes tem lá umas notas promissórias a receber, você vai lá no banco, e o banco desconta elas para você. E para isso, então, se você está pegando um dinheiro antes dessa data pré-determinada, vai ter um desconto aí para o banco trocar isso para você. Essas operações elas são chamadas de operações de desconto, e o ato de efetuá-las chama de descontar um título, ok? Então, no desconto, o que a gente tem que observar? Que ela tem uma data de vencimento, esses títulos de crédito, que é fixado no título para o pagamento, ou recebimento da aplicação. Tem um valor nominal ou futuro, que é o valor indicado no título, que é o valor que foi acordado, a data futura, que você tem que pagar por aquele título. Você tem o valor atual ou presente, ou seja, o que você realmente vai pagar se você for antecipar o pagamento, ok? Esse é o valor presente. E a gente tem um prazo, que é o número de períodos compreendidos entre aquilo em que se negocia o título e o dia que você negocia ele e a data do vencimento, ok? Então, esse prazo aí, inicialmente você tem um prazo acordado que já foi calculado o valor futuro que você vai pagar. Caso você queira antecipar, aí o pagamento desse título, então você vai calcular o desconto do prazo seu então de negociação até a data de vencimento, ok? Então, o que é o desconto, A forma mais informal que é a quantia a ser abatida, Então você vai aí diminuir, do valor futuro ou nominal, certo?
Então você tem lá um valor futuro, você deve pagar, né? Você vai antecipar isso. Então o desconto nada mais é do que o que? A diferença do valor futuro, a gente vai chamar isso de M, né? Como se fosse o nosso montante, e o valor presente, que a gente chama de C, né? Então, olha para vocês verem, o desconto ele vai ser o que? É a diferença entre o montante, o valor futuro e o valor presente, tá? Como eu disse para vocês no início, né, aqui da nossa aula, esse desconto ele pode ser comercial e racional, ok? Então vamos lá, vamos primeiro ver aí o desconto, é o desconto racional ou também chamado de desconto por dentro, tá? O valor obtido pela diferença entre o valor nominal, que é o valor futuro, e o valor atual de um compromisso, né? Ou seja, que é o valor que você, do dia da negociação, que seja saldado N períodos antes do seu vencimento. Então, para a gente calcular o desconto racional, o que a gente precisa saber aqui? Ó? Só questão aqui de nomenclatura, tá? De notação. M é o meu valor futuro, o C é meu valor presente ou valor atual, tá? Que é o valor que eu vou calcular, né, no dia daquela negociação. N é o número de períodos antes do vencimento, né, que pode ser em dias, meses, ano, né? I é a taxa de desconto e DR é o valor do desconto racional, né? Então vamos lá. Então se a gente for calcular aí um desconto racional, considerando aí a juros simples, o que nós aprendemos, né? A juros simples, que como que a gente calcula um valor futuro montante? É o capital vezes 1 mais I vezes N, né? Que na verdade aqui seria o capital, né? Ó, C vezes 1 dá C, mais ó, o capital vezes a taxa vezes o N, né? Isso aqui nada mais é do que nós já aprendemos, né? Que os juros, ok? Realmente, o montante seria o que? O capital mais os juros, né? Então, a gente já tinha visto essa formulinha aqui, ok? Se eu quero, então, trazer esse valor futuro para um valor presente, então eu vou fazer o que? Eu vou isolar o meu capital, ó. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou passar para cá dividindo, ó. Por isso que é um desconto, ó, racional, tá vendo? Ó, tem uma razão, ok? Entre o montante, tá? E esse 1 mais I sobre N, ok? Então, se eu quero calcular qual que vai ser o valor que eu vou pagar na negociação, antecipar aqui, esse daqui, certo? É o meu valor, seria o meu valor presente. Ok? E o que vai ser então o meu desconto racional? Então o desconto racional seria o que? O montante, que seria o valor futuro, ok? O que foi acordado de ser acertado. Mas se eu quero antecipar, eu então tenho que trazer esse valor futuro para o valor presente. Então é o C. A diferença entre o valor futuro e o valor presente é exatamente o desconto racional. Ok? Eu posso, aqui pessoal, tá? Esse C aqui, ó, eu posso pegar e substituir ele por esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar esse C e substituir por esse valor aqui, eu vou chegar nessa formulinha do desconto racional, ó. Se você quiser calcular ele direto. Ou se não, o que você faz? Calcula o C, calcula o M e depois você faz a diferença entre os dois, você tem um desconto racional. Ok? Vamos a um exemplo aqui, ó. Então eu tenho um título de 8.500, tá? Que vai ser descontado a uma taxa de 2,8% ao mês. Faltando 67 dias para o vencimento do título, determine o valor do desconto racional. Então eu tenho um título aqui, tá? E eu vou pagar ele 67 dias antes do vencimento. Então o que eu vou ter que fazer então? Ó? Então o que é esse 8.500 aqui? Esse 8.500 é o meu M, certo? A minha taxa que é 2,8% ao mês. Agora observe que a taxa está ao mês e eu vou calcular em dias. Então eu vou pegar essa taxa minha, ó, que está ao mês, que é 0,028, e para eu passar ela para dia, é só pegar 0,028 e dividir por 30, ok? Então agora eu tenho a taxa em dias.
Por quê? Porque agora eu trabalho com o meu período também, o meu N é 67 dias, ok? E agora eu quero calcular o quê? É o desconto racional. Então observe que eu tenho o M, eu tenho a taxa e eu tenho o prazo, certo? Então eu vou calcular, ó. Então tá aqui, ó, o meu M, 8.500, aqui tá a taxa, o I, e aqui tá o meu N, que é o prazo. Aqui tá a taxa e aqui tá o N, certo? Então, multiplicando aqui, fazendo essa continha, eu cheguei com o meu desconto racional, vai ser R$ 500,26, ok? Então, se eu pagar essa duplicata aí nesse título, descontar ele 67 dias antes do vencimento, eu vou ter um desconto de R$ 500,26. Né? Se você quiser saber qual que foi o valor descontado, o que você faz então? É só eu pegar o quê? Qual que é o valor descontado? Vai ser o montante menos o desconto, né? Quanto que realmente eu vou pagar por esse título? Aí eu tinha que pagar 8.500, mas eu vou receber um desconto de R$ 500,26. Então, se eu pagar esse título 67 dias antes da data de vencimento dele, eu vou pagar um valor de R$ 7.999,74, ok? E nós temos também o desconto comercial. Nós vimos o desconto racional e agora nós estamos vendo o desconto comercial, ou também chamado de desconto por fora, né? Como que a gente obtém ele? Então, o valor que se obtém pelo cálculo do juros simples. Então, observe que aí esse desconto comercial a gente vai trabalhar nele sempre com juros simples, ok? O valor que se obtém pelo cálculo do juros simples sobre o valor nominal. Então, eu vou calcular, ó, os juros sobre o quê? Sobre o valor nominal, que é o valor futuro, certo? Que seja saldado N períodos antes do vencimento, a uma taxa I fixada, certo? Então, observe, no desconto, no cálculo de desconto simples, sempre que o mesmo não for explicitado, a gente deve considerar sempre o desconto comercial. Na verdade, pessoal, quando a gente vai trabalhar com desconto simples, a gente praticamente trabalha com desconto comercial, tá? Também chamado de desconto bancário, ok? Então vamos lá, ó. Só anotação aqui, tá? Vocês vão ver que não vai só aparecer de novo aqui, ó, DC, que é o valor do desconto comercial, M é o valor futuro ou nominal do título, né? C é o valor atual comercial ou valor descontado, tá? Ou seja, esse C aqui vai ser o capital do dia da negociação, ok? Esse N aqui é o número de períodos antes do vencimento e é a taxa de desconto. Então, observe, pessoal, que o desconto comercial, ele é dado em cima, olha aqui, ó, montante, taxa e prazo. Então, como que eu calculo? Que na verdade aí, pessoal, é como se fosse os juros, né? Certo? Como que eu calculo? Só que os juros você calcula em cima do capital inicial, né? E aqui eu estou calculando o desconto em cima de quê? Em cima do montante, né? Em cima do montante, ó. Ok? Então, o desconto comercial, como que eu aplico ele? Então, é só eu pegar o montante, que seria, no caso, o valor nominal do título, vezes a taxa, vezes o período, certo? Então, vamos lá. O que vai ser, então, o meu capital, certo? Ou seja, ele não vai ser o montante menos o meu desconto. Esse capital aqui, pessoal, ó, na verdade, é o que a gente chama de valor descontado, né? Aqui, ó. A quanto que eu vou pagar pelo título se eu antecipar ele? É o que a gente chama de valor o quê? Valor descontado, ok? Como que eu calculo o valor descontado? É só eu pegar o valor do título menos o desconto comercial, ok? Agora, o que é o desconto comercial? MIN, é isso? Nós vimos aí no slide anterior. Se a gente colocar o M aqui em evidência, ó, M dividido por M dá 1,
min, isso dividido por m sobra IN. Então, aqui, ó, se eu quero saber o valor descontado, é só eu calcular m vezes I menos I vezes N. Ok? Então, vamos aqui a um exemplo aqui, aplicando agora o desconto comercial. Tá? No mesmo exemplo que nós aplicamos lá o desconto racional. Ó, um título de 8.500 vai ser descontado a taxa de 2,8% ao mês. Faltando 67 dias para o vencimento do título. Determine o valor do desconto comercial. Ué, então, o valor do desconto comercial não é min? Não é isso? Então, vamos lá. Ó. O M é 8.500. Então, tá aqui. A minha taxa, nós já vimos, né? Então, tem que colocar em dias, né? 0,028 dividido por 30, ok? Então, ó, aqui é a minha taxa, aqui é o montante e aqui é o período, 67 dias. Calculando o desconto aí, ó, olha agora quanto que ficou o desconto comercial aí, ó. O desconto comercial deu o quê? 531,53, certo? Observe que a gente tinha calculado o desconto lá, ó. Tinha dado 526, certo? Esse aqui nosso deu 531,53, ok? Um desconto aqui maior, ok? Aí vamos lá, ó. E se eu quero calcular o valor após o desconto, né? O valor descontado. Então é só pegar o montante menos o desconto comercial. O montante é 8.500 menos 531. Então quanto que eu vou pagar por esse título? Então eu vou pagar por esse título por 67 dias antes, 7.968,47. Ok? Se você também pegar aqui, ó, e aplicar direto essa formulinha aqui, ó, pra você saber o valor descontado, você vai chegar exatamente nesse valor aqui. Ok? Fica aí um exercício aí, tá bom? Então, esse desconto, né, que a gente fala em comercial ou bancário, ele também pode ser entendido como uma extensão do desconto comercial, acrescido de uma taxa administrativa pré-fixada, né? O que que às vezes o banco faz, né? Ele, além desse desconto comercial, tem também o que? É acrescido uma taxa administrativa pré-fixada, que a gente vai chamar H, cobrada sobre o valor nominal ou futuro, além também de, na maioria das vezes, ele cobra também o que? O IOF, né? Que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, é um encargo aí. Né? Nós vamos ver aí um exemplo, como que a gente pode calcular aí, baseado nesse, quando aparece essa taxa administrativa e esse IOF, tá? Sendo assim, a taxa bancária linear efetivamente cobrada é muito maior do que a contratada, né? E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Até acho que no último exemplo aqui da nossa aula. Geralmente a taxa nominal, tá? Ou seja, aquela taxa que você contrata ali, quando você vai calcular a taxa realmente cobrada, ou seja, a taxa efetiva, você vai ver que ela é muito maior do que a contratada, tá bom? A gente vai ver ainda isso. Então aqui só questão de notação, né? O C é o valor atual, né? Ou o valor descontado, tá bom? O DB é o desconto bancário. DC é o que a gente já sabe, né? O desconto comercial, min. H é a taxa de despesas administrativas, quando tem, né? M o valor nominal, N o número de períodos e a taxa, ok? Opa, acho que aqui agora, deixa eu voltar aqui. Aí, vamos pegar aqui. Já ficou aparecendo aqui para nós aqui esse slide. Mas vamos aqui em cima. O que vai ser o desconto então bancário? Vai ser o desconto comercial, mas ele vai dar um desconto que, ó, da taxa em cima do montante, certo? Quando é cobrado uma taxa administrativa, ok? Então eu tenho aqui, ó, apareceu então aqui, ó, aqui está, ó, o que acrescenta-se no desconto bancário, ok? Quando tem a taxa administrativa. Quando não tem, fica só essa parte aqui, ok? O desconto comercial a gente sabe que é min, tá? Quando você coloca aqui, ó, o M em evidência,
tá? Então vai ficar IN, MH dividido por M dá H. Então aqui está o desconto bancário quando eu tenho uma taxa administrativa. E quando eu tenho o IOF, né? Então, quando você tem também o IOF em cima do seu montante, então acrescenta isso daqui a formulinha, ok? Então vamos lá, fala assim, ó, um título de 8.500 foi descontado no banco X, que cobra 1,5% como despesa administrativa. Opa, então isso aqui é o meu H, né? Ó, o meu H, ó. Certo? Que é taxa administrativa, ó, despesa administrativa. Sabendo que o título foi descontado 67 dias antes do seu vencimento e que a taxa corrente em desconto comercial é de 2,8% ao mês, qual o desconto bancário e quanto recebeu o proprietário do título? Então vamos lá, né? Para a gente calcular então o desconto bancário, né? Então eu tenho um montante. Ele me deu a taxa de desconto, ele me deu o prazo e ele me deu a taxa administrativa. Então eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar essa formulinha aqui, ó, para eu encontrar o desconto bancário. Então o que vai ser o desconto bancário? Ó? O M, que é o meu montante, vezes a taxa, que é o meu I, vezes o período, mais o quê? A minha taxa administrativa H, que é 1,5%, que é 0,015. Então você multiplica esse daqui primeiro, soma com 0,15 e multiplica por 8.500. Então o meu desconto bancário foi de quanto? 659. Então, e quanto que vai pagar? E quanto que o proprietário vai receber pelo título, né? O banco vai pagar ele quanto? Então 8.500 menos 659. Então ele vai lá. Então, observe, ele passa o título para o banco, né, de 8.500, o banco desconta para ele, ele recebe 7.841 e o banco vai receber quanto depois? Depois o banco vai receber 8.500. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu mostrar para vocês uma relação entre o desconto racional e o comercial. O desconto, nós vimos lá, o racional, né, nas formulinhas lá, não é esse min dividido por 1 mais IN, mas esse min aqui não é exatamente o desconto comercial, ó. Desconto comercial. Então aqui, ó, eu tenho uma relação entre o desconto racional e o desconto comercial. Ok? Você quiser, então, multiplicar aqui cruzado, tá? Então fica o DR, que multiplica 1 mais IN, e DC. Então vamos lá, o desconto comercial de um título descontado 67 dias antes do seu vencimento e a taxa de 2,8% ao mês é de 531. Opa, ó, esse daqui é o seu desconto o quê? Desconto comercial, certo? Aí ele pede para você determinar o quê? O desconto racional. Então vamos utilizar aí a relação, ó. Ele me deu o desconto comercial, que é quanto? 531,53. Ele me deu a taxa e ele me deu o período. Lembrando que a taxa e o período sempre tem que estar, né, no mesmo período aí, ok? Resolvendo isso aqui, olha aqui o desconto racional. Foi exatamente, né, se vocês voltarem nos slides anteriores, o meu desconto comercial foi esse, que a gente calculou lá, que nós achamos, e o desconto racional foi esse 526, ok? Então vamos lá. E quando a gente está trabalhando aí, né, pessoal, no regime de capitalização composta, né, o desconto ele corresponde à quantia a ser abatida da mesma forma, ó. Olha para vocês ver o conceito, ó. Ele corresponde à quantia a ser abatida do valor nominal antes do vencimento. O valor descontado é a diferença entre o valor nominal, M, menos, e o desconto. Certo? Ou seja, exatamente isso, ó. O valor descontado é o montante, né, menos o desconto. Ok? Utilizamos o desconto composto nas operações de o quê? Longo prazo, onde o desconto simples pode ter resultado sem nexo. E realmente, pessoal,
Se vocês pegarem para uma operação de longo prazo e aplicar o juros simples, ou seja, o desconto simples, você vai ver que o desconto ele vai ser maior. Chega um momento que ele é maior do que o valor do título. Então aí você vê, ou seja, não tem nexo, né? Se receber um desconto maior do que o que vale o título, né, que foi acordado. Então aí geralmente para descontos a longo prazo utiliza o desconto composto, tá bom? Esse desconto composto ele pode também ser comercial, mas ele não é muito utilizado. A gente não utiliza esse desconto comercial, tá? Aqui no Brasil, utilizando juros compostos, tá? Mas a gente utiliza sim o racional. E é isso que nós vamos ver. Ok? Então vamos lá. O desconto composto racional, ele é obtido pela diferença entre o valor futuro, ou seja, entre o M e o valor presente, que é o valor aí descontado, que seja saldado N períodos antes do seu vencimento a uma determinada taxa. Esse tipo aqui, pessoal, de desconto composto racional é muito utilizado em títulos públicos que o governo utiliza, tá? Aí no Tesouro. Então vamos lá. Então, quando nós estudamos lá juros compostos, para a gente calcular o montante, né, ou seja, o valor futuro, ele é dado pelo quê? Pelo capital vezes 1 mais a taxa elevada a N. Né? A gente sabe que juros compostos aí, né, esse N aí é um exponencial. A gente tem um conceito aí de exponencial. Observe que se eu isolar aqui agora o C, que na verdade para mim aqui seria o valor descontado ou o valor que a gente chama de valor presente, né? Então você passa esse 1 mais IN para cá, ó, dividindo, então vai ficar M dividido por 1 mais I elevado a N. Ou seja, para você trazer um valor futuro para um valor presente, tá? Essa daqui é a formulinha, certo? E aí se você quer calcular, então observe aqui, pessoal, eu vou pegar esse M aqui, ó, vou trazer ele aqui para fora, ok? Observe que aqui é a mesma fórmula. Essa partezinha aqui, ó, é o que a gente chama de fator de descapitalização, ok? Então depende o quê? Depende da taxa, o fator de descapitalização e do período. Isso aí é como se a gente chamasse daqui do fator de desconto, né? Quanto que esse montante vai ser descapitalizado, né? Ou seja, para trazer, qual que vai ser o fator de desconto, né? Que vai trazer para mim um valor presente. Isso daqui é em cima de um valor o quê? Futuro, ok? Então, tá aqui, ó, o desconto racional composto ele é obtido pela diferença entre o valor nominal e o valor atual. Certo? Só que nós vimos o quê? Que esse valor atual, que nós não calculamos ele no slide anterior, ele não era exatamente isso daqui, ó, o valor presente. Quando você coloca agora o M em evidência, aqui está o desconto que racional. Se você quiser encontrar aí o desconto racional, ok? Outra coisa que você pode fazer, pessoal, que eu acho até mais tranquilo, é você, às vezes você tem o valor do título, aí você calcula o valor descontado, né, pela formulinha, por essa formulinha aqui, ó, você calcula esse valor descontado e depois você faz a diferença. E aí você acha o desconto racional. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine o valor atual de um título de 12.500, saldado 9 meses antes do vencimento, a taxa de desconto composto de 2,7% ao mês. Então eu tenho aí, ó, vamos trazer então esse valor futuro. Então aqui, ó, vamos trazer esse valor futuro para valor presente. Então, ó, esse vai ser 12.500, a taxa 0,027, né, ao mês. Aqui ele me deu o N também ao mês, beleza, não precisa a gente mudar nada, ok? Então, a gente fazendo 12.500 dividido por 1,27 elevado a 9, vai dar 9.835. Ou seja, se você quisesse pagar esse título aqui, ó, 9 meses antes da data de vencimento, esse seria o valor que você iria o quê? Pagar.
ok? Aí se você quiser saber qual foi o desconto, é só você pegar o montante, e ó, 12.500 menos o valor que você vai pagar nessa data, ok? Aí eu tenho aí, ó, 2.664,96. Pessoal, uma coisa importante é que quando você está trabalhando com um desconto, né, racional, aí, o desconto composto racional, essa taxa aqui, tá? Essa taxa aqui cobrada, tá? Ela é a taxa nominal e ao mesmo tempo efetiva, o que não acontece quando você vai trabalhar com desconto comercial, tá? Então, que é exatamente isso daqui que nós vamos ver agora, ó. Taxa de juros efetiva de um desconto comercial. Por que eu não estou colocando de desconto aqui racional? Porque o racional é ela mesma. Entendeu? Então lá, ó, em um desconto racional, a taxa de desconto é a taxa de juros efetiva. Então, beleza. O que apareceu lá é ela mesma. Já em um desconto comercial, a taxa de desconto ela não é igual à taxa de juros efetiva. Vou mostrar para vocês aqui num exemplo. Ó. Aqui, ó, Kleber fez um empréstimo cujo valor nominal era de R$800. A taxa de desconto, ó, a taxa de desconto, 2% ao mês. E o vencimento é para daqui 3 meses. Calcule o valor presente a ser pago e a taxa efetiva de juros. Né? Bem, então, aqui nós vamos ter que calcular então o desconto comercial. É aquele MIN, né? Então aqui, ó, MIN, certo? O M é 800, a taxa é 2% em 3 meses. Então eu tenho a taxa e tenho um N. E o meu montante, certo? Calculando isso daí, olha o meu desconto. Qual foi o desconto? R$48. Quer dizer, então, que quanto que eu teria que pagar, então, por esse título? Então, você pega 800 menos 48, que é o desconto. Então, eu tenho aqui, ó. Então, eu teria que pagar o quê? R$752. Agora, se você pega esse 752 e fazer ele mais 2%, pode fazer aí na calculadora. Pega isso daí e acrescenta 2%. Você vai ver que você não vai chegar em R$800. Por quê? Porque essa daqui não é a taxa efetiva, essa é a taxa nominal. E como que a gente calcula então a taxa efetiva? Ah não, então aí a gente vai usar lá o quê? Aquela formulinha lá, ó, de juros compostos, ó. Essa eu já passei para vocês, tá? Onde? Quanto que vale o meu M? Montante 800. C é o meu valor presente. Qual que é o meu valor presente? 752, ou valor descontado, certo? 1 sobre N menos 1. Ao fazer esse cálculo aqui, ó, olha quanto que vou chegar, 1,0208 menos 1 dá 0,0208. Aqui eu tenho a taxa efetiva. Ah, Daniel, mas é quase igual. Isso daqui não é tão diferente assim. Ah, não é não? Depois calcula isso daí num prazo de 10 anos para você ver se isso faz diferença na sua vida. Ok? Então, isso daí... Então, observa que a taxa lá no nominal, a gente acha que, não, 2%. Não, ele me deu 2% de desconto, é porque ele me cobrou 2%. Não. Ele está te dando um desconto de 2%, mas ele estava te cobrando quanto? 2,08%. Essa realmente era a taxa efetiva. Ok? Então, pessoal, para resumir aqui, tá? Para não ficar dúvidas, o desconto racional, ou também chamado desconto por dentro, tá? Então, racional que vem de razão, então observe aqui, ó, razão, tem uma divisão aqui, entendeu? Que é exemplo aí utilizado em títulos públicos, tá? A gente vê lá no Tesouro, esses papéis do Tesouro aí. Qual que é a formulinha que você vai utilizar? Então, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar com essa formulinha aqui, ó. Esse é o desconto racional, ok? Esse é o desconto racional. Então, C é o valor descontado, M é o meu montante, a taxa e N. Eu quero saber o desconto racional? Aí é só você fazer o montante menos o valor presente.
ok? E o que é o desconto comercial ou também chamado desconto por fora? Esses são muito utilizados no nosso comércio, nota promissória, duplicata, penhor de bem, né? Aí o desconto comercial é o que? É min. Falou em desconto comercial, eu vou utilizar min, ok? Vou utilizar min. Beleza? Falou em desconto racional, vou utilizar a formulinha de juros compostos. Pessoal, resumindo a nossa aula nesse slide aqui, ok? E lembrando que sempre que você quiser calcular a taxa efetiva, né, aí você vai calcular através dessa formulinha aqui, beleza? Pessoal, então a gente termina a nossa aula por aqui, né? Deixo aí alguns exercícios aí para vocês fazerem e praticarem, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau.